Olá, espero que estejam todos bem, que o nosso Mestre Jesus abençoe a todos nós, que o nosso Pai Maior nos proteja de todos os males do mundo e que consigamos seguir o nosso caminho evolutivo, compreendendo e aceitando o que não conseguimos mudar e compreendendo e aceitando todos os dias as oportunidades que nos são dadas por toda a espiritualidade maior. A compreendendo e aceitando, acima de tudo, com discernimento. Que tenhamos a fé sempre fortalecida e o Espiritismo e o Evangelho de Jesus como nossos guias. Hoje, nosso assunto, nossa palestra, tem como tema a família. É um assunto que para alguns é fácil de falar, mas para outros nem tanto. E por quê? Porque eu tenho certeza que esse agrupamento de afins, como diz Joana de Ângeles no livro Estudos Espíritas, é na verdade o núcleo mais importante, é o encontro mais importante de almas. É ali que a gente encontra e reencontra os nossos amores, os nossos afetos e os nossos desafetos. É o principal meio para começarmos a nos relacionar com quem realmente a gente precisa, com quem a gente precisa rever algumas coisas. Na verdade, a família é o núcleo mais importante para a nossa reencarnação. Quando a gente pensa em família e quando a gente está passando pela nossa pesquisa reencarnatória e quando a gente está fazendo toda aquela pesquisa para voltar e reencarnar aqui no planeta, é a família que a gente leva em consideração. Quem vai ser os nossos pais, quem serão os nossos irmãos, os nossos avós, os nossos tios. São essas pessoinhas que farão parte dessa nossa reencarnação, serão peças fundamentais para o nosso processo evolutivo. Por isso que a família é tão importante. Deus, mais uma vez, na sua brilhante organização e administração do mundo, Ele criou a família, onde o espírito cria laços afetivos. E olha só como essa estrutura ela é perfeita. Através dos interrelacionamentos, dos relacionamentos entre famílias, casamentos, uniões entre essas famílias, a gente vai se tornando uma grande família espiritual. Como eu sempre digo, nas minhas palestras e como eu sempre gosto de dizer, nós somos uma grande família espiritual. Se a gente tirasse completamente o véu, o véu material da nossa frente, das nossas vistas, se conseguíssemos transpor algumas mazelas, veríamos com clareza que nós somos todos irmãos, com amor e com afeto, filhos do mesmo Pai e irmãos do mesmo Mestre Jesus. Mas a gente ainda precisa apanhar um pouquinho, ainda falta muito nesse caminho.
E voltando lá no livro da Joana de Ângeles, né, os Estudos Espíritas, que Divaldo escreveu com ela, eles dizem que a família é o grupo de espíritos que normalmente são necessitados, desajustados e em compromisso inadiável para a reencarnação, graças à contingência reencarnatória. Então, graças à reencarnação, a gente tem a oportunidade de rever pessoas, compromissos. A gente pode escolher vir com tal pessoa e tal pessoa. Que bênção, né, que a gente tem essa oportunidade. E muitas vezes eu fico triste quando eu vejo amigos e familiares, né, espíritas, viu, que não conseguem suportar o convívio com familiares e acabam se afastando do problema ao invés de tentar solucionar, né? Tentar dar uma reconciliação, perdoar, né? Conversar com entendimento. Nessa hora o orgulho fala mais alto, a pessoa não quer rebaixar, não quer dar o tal do famoso braço a torcer. Mas a gente pode até falar e a gente pode até querer debater aqui quem já não passou por isso na família. Quem não tem aquela famosinha ovelha negra, quem já não foi a famosinha ovelha negra. Tudo isso faz parte do processo. É para isso que existe a família. E se não tivesse esse laço familiar, como é que a gente seria capaz de conviver com essas pessoas? Essas pessoas que talvez nos foram tão terríveis em outras oportunidades de vida. Pessoas que nos deixaram mágoas tão grandes. E nessa vida, de repente, são pessoas tão caras, nossas, né? Por mais que a situação seja cansativa, que a pessoa seja difícil, não desiste. Lembra que por algum motivo você escolheu vir com ela. E esse problema, ele nos afeta tanto, né? Se não conseguirmos nos entender, aí está a questão. Se a gente não consegue resolver esse problema com essa pessoa, se esse problema é um problema que é uma pedra tão grande no sapato, pode ter certeza. É aí que mora o problema. E não desista. Né? Porque a gente pode, de repente, voltar, terminar essa reencarnação e esse problema voltar com a gente. Não é por aí. E se a pessoa tem dificuldades em entender isso, né? Faça a sua parte. Reza por ela. Né? Faça a sua prece por ela. Quem sabe você consiga amolecer o seu coração. No Livro dos Espíritos, Kardec pergunta na questão 775, qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços da família? E os espíritos respondem para ele: uma recrudescência do egoísmo, uma intensidade do egoísmo. Claro, a partir do momento que eu não tenho esse laço familiar, eu não tenho esse compromisso de pai, mãe, filho, tia, tio, avô, avó, eu não tenho esse laço, a minha família, quando eu deixo de ter isso, eu passo a ser eu só, eu. O egoísmo passa a ser intenso. Enquanto eu tenho esse laço familiar, eu divido esse amor. Quando eu deixo de ter esse laço, eu passo a viver mais o eu.
Claro. A gente não precisa ir muito longe, né? Basta a gente pensar o que a gente faria por um filho, por uma mãe, e o que a gente faz por um estranho qualquer, sem ligação nenhuma. E a coisa fica pior se a gente adicionar uma rusgazinha, né? Qualquer tipo de vizinho malcriado, né? Uma pessoa que nos fez algum mal. Quando um filho te distrata, você não revida como revidaria para uma pessoa estranha, né? Para um vizinho malcriado. Não. E é isso que eu quero dizer. O famoso véu do esquecimento nos favorece a conviver em família. E podemos conviver com essas pessoas que são tão caras pra gente, são tão importantes no nosso crescimento espiritual. E a gente cria esse laço e cria esse amor pelo outro. É através dessas pessoas que escolhemos crescer. No nosso Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, que é um capítulo que eu gosto muito, é o capítulo que fala honra a teu pai e a tua mãe. Os Espíritos já esclarecem a respeito do parentesco corporal e do parentesco espiritual. E olha o que eles falam. Os espíritos que se encarnam numa mesma família, sobretudo como parentes próximos, são os mais frequentemente espíritos simpáticos, ligados por relações anteriores, que se traduzem pela afeição durante a vida terrena. Mas pode ainda acontecer que esses espíritos sejam completamente estranhos uns para os outros, separados por antipatias igualmente anteriores, que traduzem também por seu antagonismo na Terra, a fim de lhe servir de prova. É aquilo que acontece com tantas famílias, né, com tantos amigos, que só o Espiritismo pode explicar. Pessoas totalmente estranhas convivendo como irmãos. Que não conseguem ter um mínimo de afinidade, um mínimo. Quem já não viu isso? Quem já não vivenciou isso? Né? E de repente dois amigos que são ou nutrem sentimentos fraternos incríveis, como se fossem verdadeiros irmãos. Só a espiritualidade explica isso. Né? Isso são passagens que a gente vê no nosso dia a dia. Direto, a gente consegue conviver com esse tipo de coisa. Ou dentro de uma mesma família, 2, 3 filhos, né? Onde 2 são extremamente afetivos, são extremamente parecidos, né? E um que não tem nada a ver ali dentro daquele núcleo. Né? Amigos que se encontram numa vida, né, que se reencontram, né, que são pessoas que não precisam falar, só de um olhar já se reconhecem, já sabe o que o outro quer, já sabe o que o outro precisa. Só o Espiritismo pode explicar coisas que a gente traz no nosso espírito, na nossa vida, na nossa memória espiritual. Né? Laços espirituais que a gente cria de vidas passadas, assim como inimizades também, né? Desafetos que a gente deve rever, que pedimos para rever. Lembremos que não somos forçados a nada. Né? Tudo que estamos vivendo foi de comum acordo. E enquanto espíritos, lá no plano espiritual, a gente resolveu e a gente aceitou esse compromisso.
E o Evangelho ainda completa, ele diz que os verdadeiros laços da família não são os da consanguinidade, mas os da simpatia, da comunhão de pensamentos, que unem os espíritos afins. Dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se fossem pelo sangue. Verdade verdadeira. E eu acho tão legal essa passagem do Evangelho. Ela é a que mais cai, eu não sei se vocês concordam comigo, mas ela é a que mais cai quando a gente faz a leitura do Evangelho no lar. É incrível. Honra teu pai e a tua mãe. Quando a gente está em família fazendo o Evangelho, ela é a que mais cai pra gente. É incrível. E só para concluir, porque eu acho que é importante a gente lembrar que existem esses dois tipos de família, por laço espiritual e por laço corporal. A primeira, ela é difícil de romper. Dificílima. Ela só se fortifica a cada encarnação. Quanto mais se purifica, né, seus espíritos, esses laços mais se fortalecem. Já a segunda, né, esses laços corporais, esses laços de família terrena aqui que a gente vive, ela é frágil, frágil como a matéria. Né? A gente quase sempre cria esses laços, mas eles se dissolvem moralmente com a vida. Né? Não há uma continuidade desse laço. E o tema família ele é muito complexo. Né? Se a gente começa a falar de família, há quem fale bem, há quem fale mal e há quem nem queira falar. Eu lembro que eu tinha um tio, ele já é falecido, ele dizia assim, família? Ih, distância. É engraçado porque ele morava no interior, então era literalmente distância mesmo, ele não gostava. Mas fugir disso também não é a solução, né, gente? Nunca. A gente tem que lembrar que a gente tem esse compromisso pessoal. Compromisso nosso com a gente mesmo. E a gente está no século XXI. E quando a gente fala de família, a gente precisa ter a cabeça muito aberta. A gente precisa entender que o conceito de família, aquele que era formado de pai, mãe, né, filhinhos, ele mudou um pouco. Mas o conceito físico, né, o conceito físico, a formação física de papai, mamãe, filhinho, né, porque o conceito espiritual, ele não muda nunca. Graças ao espiritismo que acompanha a questão, né, graças a Deus, porque o espiritismo é bárbaro. Hoje nós temos vários tipos de família, em busca de resgates e de oportunidades. É isso. E ideias ultrapassadas, né? Elas perdem um pouco o valor. Né? E essas pessoas que têm ideias ultrapassadas e que se prendem a preconceitos, cuidando um pouco da vida dos outros, né? São pessoas que acabam não evoluindo muito, né? Ficam presas a esses valores infundáveis, né? Então a verdade é essa. Então vamos encarar essa formação de novas famílias como espíritos simpáticos, se reencontrando. Né? São espíritos simpáticos que se reencontram para mais uma jornada terrena. E como diz Joana de Ângeles, maravilhosa nessa passagem do livro dela, a família é mais do que um resultante genético. Olha isso. São os ideais, os sonhos, os anelos, as lutas e árduas tarefas,
os sofrimentos e as aspirações, as tradições morais elevadas que se cimentam nos liames da concessão divina, no mesmo grupo doméstico, onde medram as nobres expressões da elevação espiritual na Terra. É isso. Família é mais do que o resultado genético, gente, né? São ideais, são sonhos, são lutas árduas das tarefas do dia a dia, né? Para a evolução de cada espírito individual, mas com a ajuda do conjunto. Né? Eu preciso de você, você precisa de mim. Juntos estamos conquistando a nossa evolução. Vamos lembrar que nós somos espíritos em processo evolutivo. Eu falo isso, eu acho que em todas as minhas palestras. Nós estamos tentando melhorar a nossa moral, o nosso intelecto, né? Tentando fazer mais o bem, tentando amar mais, tentando ser menos egoísta, menos orgulhosos, né? Passando por processos de depuração do nosso espírito. E tudo isso é feito enquanto encarnados. A maior parte do tempo a gente utiliza enquanto encarnados, convivendo com outros espíritos encarnados. Espíritos que tivemos dificuldades de entendimentos, que tivemos um passado e que nós mesmos escolhemos viver. É só através do processo reencarnatório que a gente consegue entender isso. E no capítulo 4 do Evangelho, os Espíritos dizem o seguinte: Deus permite essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos nas famílias, com a dupla finalidade de servirem de provas para uns e de meio de progresso para outros. Os maus se melhoram pouco a pouco ao contato dos bons, e pelas atenções que deles recebem, seu caráter se abranda, seus costumes se depuram, as antipatias desaparecem. É assim que se produz a fusão das diversas categorias de espíritos, como se faz na Terra entre as raças e os povos. Olha que misericordioso que é esse nosso Pai, né? Ele permite essas encarnações com essas ovelhinhas negras, porque através desses convívios é que os corações se abrandam, né? É que esses espíritos têm a oportunidade, né, de melhora, e nós aceitamos isso. Nós aceitamos recebê-los, ou nós pedimos para ir ali naquele núcleo, né, e fomos aceitos ali. É importante lembrar que a gente foi reunido agora, que a gente está reunido agora, aqui e agora, porque esse é o melhor momento também, né? Esse é o melhor momento para a gente solucionar esses comportamentos e essas posturas inconvenientes. Então, se a gente está aqui agora, nesse momento, com essa família, né, reunido com esse pai que é confuso, com essa mãe que falta atenção, com esse filho que é tão difícil, é porque nós escolhemos esse momento para passar por isso, porque nós achávamos que esse momento era o melhor, e é o melhor, tenha certeza disso. Então eu vou repetir, é importante lembrar que se formos reunidos agora, se a gente se reuniu com essa pessoinha difícil da família, é porque este é o melhor momento para solucionarmos comportamentos e posturas inconvenientes de vidas passadas, tá? E que a hora escolhida para a transformação foi essa.
Que às vezes a gente diz, fui nascer nessa família, eu caí de paraquedas, né? Eu não escolhi esse pai. Ah, eu não escolhi nascer. Desculpa, você é que me colocou no mundo. Ai, ai, ai. Escolheu sim. E resolveu vir porque seria esse o momento ideal para tirar tudo isso ali. É que você esqueceu. Mas era esse o momento. No livro maravilhoso que eu amo de paixão, Renovando Atitudes, de Hamed, ele diz assim, ó. Não são situações de vidas passadas que te complicam os relacionamentos afetivos, e sim a continuidade de velhos modos de pensar, das crenças incoerentes e da permanência em doentios pontos de vista de onipotência. E completa. O ontem já passou. Agora é a melhor ocasião para o teu crescimento e renovação. Então, se a gente continua sempre pensando daquela forma, né? Tem alguma coisa errada, mas eu não consigo mudar. Chega, o ontem já passou. Vamos virar a página. Vamos tentar melhorar. Vamos tentar fazer um melhor convívio. Vamos tentar entender por que aquela pessoa age daquela forma. Por mais que a gente tenha desafeto de outras vidas e assumidas nessa vida, o ontem já passou, renova os teus pensamentos, né, para o teu próprio crescimento pessoal. Né? Vamos olhar para o futuro. A gente tem que superar. Né? O momento é esse, a gente escolheu esse momento. E lembra que o Hamed disse, né? Você escolheu passar por isso agora. Esse foi o melhor momento. Então não deixa passar. Se está sendo difícil, né? Se as pessoas envolvidas estão muito endurecidas, não querem crescer, o momento é de repensar as crenças, tornar as coisas mais coerentes, né? E lembra que alguém tem que ceder. Né? Se está tão difícil esse momento, às vezes a gente precisa procurar ajuda. Ajuda de um profissional, ajuda de uma casa espírita, né? Através do atendimento fraterno, através da fluidoterapia. Né? As casas espíritas ajudam muito nesse momento. Né? O amigo fraterno, a ajuda dos bons espíritos. Né? O espírito amigo sempre ajuda aquele que está com a mão estendida procurando auxílio. E no Evangelho segundo o Espiritismo, né, eles dizem que com a pluralidade das existências e o progresso gradual, existe a certeza da continuidade das relações entre os que se amam. E é isso que constitui a verdadeira família. Né? Então a gente, entendendo que tem essa pluralidade de existências, né? O processo gradual e a reencarnação, a gente tem a certeza de que sem a família isso tudo não seria muito possível. Né? Porque só com esse amor que a gente cria entre um e outro, esse amor pelo próximo, é que a gente consegue gradualmente evoluir. Você imagina se a gente não cultivasse esse amor pelo próximo como a gente cultiva hoje. Né? E continuando ainda com o Hamed, ele fala assim, ó, quem encontrou o seu lugar respeita invariavelmente o lugar dos outros, pois divisa a própria fronteira e, consequentemente, não ultrapassa o limite dos outros, colocando na prática o amor ao próximo. Para que encontres o teu lugar, é necessário que tenhas uma simplicidade lúcida e o despojar dos teus enganos e fantasias fará com que encontres a autêntica humildade.
Para que não tenhas que ceder teu lugar a outro, é indispensável que vejas as coisas como elas são realmente e que uses o bom senso como ponto de referência para o teu aprimoramento e para a tua percepção da verdade como um todo. Procura-te em ti. Eis a possibilidade de sempre achares o lugar que te pertence perante a vida excelsa. É bárbaro. Simplicidade, humildade, né? Se despojar dos teus enganos, das tuas fantasias. Vive o hoje, vive o presente. Tenta entender o que está errado, mas com simplicidade, com humildade. Tente ver no próximo, naquele que está do seu lado, que ele é um ser humano também, que ele erra, né? Que somos filhos, todos filhos do mesmo Pai, buscando todos a evolução, né? E quando a gente entender, né, o que significa sermos todos de uma família só, né? Filhos de um mesmo Pai, quando isso não for falado só da boca para fora, né? Quando a gente entender o verdadeiro sentido dessa frase, aí sim a gente vai viver em real harmonia. É isso que Deus espera de nós, é isso que um pai espera de uma família, né? A harmonia, a felicidade, que todos se deem bem, e Deus espera isso, eu tenho certeza, dessa grande família que somos nós. Eu acredito que Deus espera ver-nos todos vivendo em harmonia e amando cada dia mais todos entre nós. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado da palestra e que Deus abençoe as vossas famílias com muito amor, muita harmonia e muita paz. Até a próxima!